Porque a Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira um projeto que, embora definido como mini reforma, na realidade é uma profunda e ampla reforma nas regras eleitorais. Regras que já serão, como disse o Beto Almeida, aplicadas nas eleições de 2024, né? Essa reforma mexe com a prestação de contas, com candidaturas femininas, federações partidárias, propaganda eleitoral e uso dos recursos dos fundos eleitoral e partidária. As normas aprovadas na noite dessa quarta-feira deixam mais brandas as punições aos partidos e políticos que cometerem fraudes ou irregularidades no processo eleitoral e representam, ao mesmo tempo, na opinião de especialistas do direito eleitoral, um retrocesso ou uma derrota das entidades que lutam por mais transparência e menos corrupção no processo político eleitoral. Um dos pontos que mostram esse retrocesso em relação à atual legislação é a desobrigação, por exemplo, dos candidatos a apresentarem certidões judiciais do nada consta durante a campanha eleitoral. A certidão é um conjunto de documentos que revela os processos aos quais o político responde no Poder Judiciário. O projeto estabelece ainda, jornalista Beto Almeida, que os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário não poderão mais ser dados em garantia ou bloqueados, sendo vedada, assim, a determinação judicial de bloqueio dos bens, com a única exceção, observa a legislação, em casos de má administração desses bens. O artigo do projeto de lei aprovado pela Câmara Federal abre caminho para oficializar o calote a quem trabalhou ou prestou serviço a um candidato durante a eleição. Hoje, empresas e pessoas físicas conseguem na justiça, com bloqueio de recursos, receber pelos serviços realizados. Luzenor de Oliveira... São apenas... Não, eu li rapidinho dois pontos, mas a reforma mexe com uma infinidade de artigos do arcabouço eleitoral que existe hoje no Brasil. Olha, de mini reforma, ela não tem nada. E é o que você falou, você citou pontos aí que já levantam os cabelos de todas as entidades que fazem a defesa de transparência nas eleições. E isso são alguns dos pontos, mas existem muitas outras regras que estão sendo literalmente jogadas, por exemplo, na lata do lixo. Inclusive, Luzenor, com relação àquela questão de que antes tinha a famosa preocupação dos candidatos em ter uma ficha limpa, um nada consta. O projeto de lei, esse que está agora aí em discussão, ele inclusive dispensa essa apresentação de certidões judiciais de nada consta pelos candidatos. Eles não vão ter mais essa obrigação. Esses documentos, eles acabavam revelando uma lista, na realidade, de processos quando o político responde a processos judiciais e criavam um certo constrangimento. Pela nova lei que está sendo discutida aí, isso vai literalmente para a lata do lixo. E mais, viu, Luzenor? Vai até ser permitida aí boca de urna, sinceramente, nas redes sociais, porque o texto... Boca de urna virtual. Virtual. Porque, olha só, o texto, esse texto apresentado, ele permite a propaganda eleitoral no dia da eleição, Luzenor. Mas veda, claro, aquele impulsionamento pago. Ora, veda o impulsionamento pago é o mínimo, mas vai permitir a propaganda eleitoral tranquilamente no dia da eleição. Então, isso, na realidade, é uma boca de urna digital.